Vamos ler o livro de Números, capítulo 33 e o versículo 9. Saíram de Mara e vieram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam ali. Vamos ler também o livro de Êxodo, capítulo 15 e o versículo 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Aqui nós chegamos à 6ª jornada. Essa jornada é um oásis das fontes de águas e palmeiras. Vamos dar mais um passo no estudo das jornadas do povo de Israel pelo deserto. Em meio a esta série de estações, onde o povo de Deus pelo deserto passou. E aqui nós vemos que há esta maravilhosa estação chamada Elim. Anteriormente nós havíamos estudado sobre Mara. Mara nos fala de prova. Mara nos fala de tribulações, de dificuldades. Mas graças a Deus, que sempre há um caminho em meio às dificuldades, por onde Deus nos conduz, onde iremos poder nos descansar nele, sentir o refrigério da sua presença. Então a Bíblia diz que saíram de Mara e vieram a Elim. A Bíblia diz que ali, quando eles estavam em Elim, haviam 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Nós vamos ver duas coisas preciosas aqui em Elim, no aspecto prático da nossa vida. Porque primeiro nós vamos ver o que significa Elim, naquilo que diz respeito à nossa vida cristã em Cristo. Mas também vamos ver um outro aspecto que aprendemos com relação a essas 12 fontes e 70 palmeiras. Porque nós estudamos aqui que o Senhor, Ele nos conduz de uma situação de prova para uma situação de desfrute nele. Uma situação aonde nós somos conduzidos a conhecê-lo, numa experiência gloriosa da nossa própria vida. E eu e você precisamos saber o que de fato espiritualmente significa Elim. Porque para o povo de Israel, Elim significou repouso, significou desfrute, significou poder conhecer uma medida da graça de Deus, mesmo no deserto. Agora, precisamos entender que Elim era um oásis no deserto, mas Elim não era Canaã. O objetivo de Deus era levá-los a Canaã. Elim não é um lugar definitivo. Às vezes nós nos sentimos felizes por determinadas experiências. Às vezes sentimos que precisamos permanecer num determinado estágio da nossa vida. A vida cristã, ela é vivida de experiência em experiência. Mas um certo aspecto da nossa vida cristã, Elim revela para nós uma posição que nós temos em Cristo no desfrute do poder da sua ressurreição. Elim significa isso. Na ressurreição de Cristo, nós fomos elevados para os lugares celestiais. Fomos elevados aos mais altos céus. Efésios capítulo 2 e o versículo 6 diz que o Senhor Jesus, Ele ressuscitou. E nele nós também experimentamos este poder de ressurreição. E fomos elevados neste poder de ressurreição aos mais altos céus. É necessário lembrarmos que a Escritura Sagrada revela que esta é uma posição que nós temos em Cristo. Aqui está registrada nesse versículo 6 de Efésios 2, a verdade mais suprema, a realidade mais inapreciável, a glória mais sublime que verdadeiramente se aplica à nossa experiência cristã. Uma tradução melhor desse texto, nas versões mais antigas, está assim: lugares mais altos, os mais altos céus.
Precisamos estudar essa frase, porque Eli nos revela isso, nos revela uma posição de desfrute. Em certo sentido, Eli nos mostra isso, que apesar da vida de peregrinos que nós temos nessa terra, apesar das dificuldades que nós experimentamos, apesar de todas as lutas e tribulações, apesar de todas as limitações que nós temos no nosso próprio corpo, na nossa própria vida, há uma vida elevada para se viver. Há um oásis espiritual onde nós podemos desfrutar Deus numa medida gloriosa. E Eli nos fala disso. Eli nos fala desta vida em Cristo. Eli nos mostra essa estupenda verdade em Cristo. Veja que, uma certa feita, Paulo, escrevendo aos irmãos, lá na região da Acaia, a igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo 12, ele diz sobre um homem que ele conheceu, ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo, fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Essa expressão, terceiro céu, tinha uma conotação muito clara nos tempos de Paulo. Os irmãos da igreja primitiva, eles compreendiam muito bem isso. Porque o primeiro céu era a atmosfera, as nuvens, como também nós podemos ver isso hoje. O segundo céu era os domínios das estrelas, da lua, do sol, é o céu astronômico. O terceiro céu é o lugar onde Deus manifesta a sua presença e a sua glória. E foi justamente nesse lugar que Paulo disse que ele foi arrebatado. Precisamos nos deter aqui para que tenhamos uma visão clara do que significa essa experiência em Eli. Aqui em Eli, Deus nos leva a compreendermos a nossa elevada posição nele, o nosso desfrute nele, aquilo que nós temos em Cristo. Irmãos e irmãs, a característica dos mais altos céus é que este constitui a esfera na qual Deus, de maneira peculiar e especial, se manifesta, e manifesta a sua presença, a sua glória, para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nesta maravilhosa e estupenda experiência de salvação. A nossa salvação é uma coisa rica, a nossa salvação é uma coisa estupenda, a nossa salvação é algo que nós precisamos ver à luz daquilo que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. E Paulo nos mostra isso de uma forma muito detalhada, nos versículos 1 a 10 do capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Aqui ele fala dos mais altos céus no versículo 6. E esses mais altos céus revelam-nos a realidade da nossa vida cristã. O escritor da Epístola aos Hebreus diz no capítulo 10 e o versículo 19 e também o versículo 20, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vejamos algumas riquezas em algumas frases nesses versículos. Veja que esse escritor diz assim: tendo, essa palavra vem de um vocábulo grego que significa possuir. Depois ele diz intrepidez. No grego é parresia. Essa palavra ocorre em mais 3 lugares aqui na Epístola aos Hebreus. Hebreus 3,6, quando diz: guardemos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Olha aqui a palavra parresia, ousadia. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, aqui está a palavra parresia, junto ao trono da graça. Hebreus 10,35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então, quando ele diz intrepidez, ele está falando de ousadia, confiadamente, destemor, isenção de toda apreensão, de toda a dúvida quanto a sermos rejeitados. Quando pensamos em um homem ousado, pensamos em alguém que segue diretamente para frente, que não tem medo de nada, não sofre inibições, não é duvidoso, não é inseguro. Ousadia indica exatamente o oposto à fraqueza. Então ele diz que nós devemos ir para o Santo dos Santos. Nós temos que ter essa intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Aqui está uma declaração dos mais altos céus, uma expressão espiritual.
Quando pensamos no Santo dos Santos, não podemos pensar apenas naquele lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Devemos pensar em toda a constituição espiritual. O livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 4, diz que ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Aqui nos fala o que é um Santo dos Santos. Aqui estão os itens do Santo dos Santos. Primeiro nós vemos que ali no Santo dos Santos estava a arca, e ela era toda feita de madeira de acácia, revestida de ouro. Madeira de acácia nos fala da humanidade perfeita do Senhor Jesus, da humanidade incorruptível do Senhor Jesus, mas também ela era revestida de ouro, porque fala da sua divindade. Então é isso que nós encontramos nos mais altos céus. Depois nós podemos ver os demais itens que estão relacionados a esta obra perfeita de Cristo como um testemunho eterno para nós, nessa experiência nos mais altos céus. Isso é o nosso desfrute hoje, irmãos e irmãs. Essa tem que ser a nossa vida. Elim nos fala disso. Elim nos fala dessa vida rica, desse contexto de salvação que temos em Cristo. A nossa vida cristã, ela tem uma experiência em Mara? Sim, tem. É uma vida de lutas, de provações, de privações, de sofrimento. No certo sentido, sim, Deus permite isso, permite. Mas, por outro lado, também Deus permite para nós um oásis. Uma vida que ultrapassa todos os limites do nosso próprio corpo. Essa é uma vida rica e espiritual. E quando você olha agora para o Santo dos Santos, você encontra essa figura da arca. E dentro da arca, nós podemos encontrar algumas riquezas. Primeiro, em cima da arca estava o propiciatório, que fala da nossa reconciliação com Deus, proporcionada pelo Senhor Jesus. Mas dentro da arca estava o quê? O pote de maná. O pote de maná revela Cristo, a nossa completa provisão, o nosso alimento. Depois tem a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão que floresceu fala do poder da vida em ressurreição. O poder da vida e ressurreição é o nosso desfrute hoje. Essa é a nossa vida. Desde que estamos nos mais altos céus, em Cristo Jesus, já desfrutamos e conhecemos algo da vida celestial, mesmo ainda vivendo nesse mundo. Isso indica que, desde que estamos em Cristo, já desfrutamos da vida celeste em nós. Essa expressão aqui que Paulo fala, no versículo 6 de Efésios 2, fala do antigozo, daquilo que um dia desfrutaremos em plenitude na eternidade vindoura. Essa frase no grego, nos mais altos céus, em sua tradução significa os lugares onde os privilégios do reino já estão sendo desfrutados por aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a realidade de Elim. Esta sexta estação aonde eles estiveram, onde eles permaneceram lá no deserto. Essa frase, os mais altos céus, indica algo muito glorioso. Indica que o começo da eternidade já está dentro de nós. Quando você compreende a riqueza dessa graça, você enxerga o começo da glória a partir desse mundo, a partir daquilo que Cristo fez por nós, a partir daquilo que Ele está fazendo em nós. Note bem, essas verdades não se aplicam às pessoas que estão fora de Cristo, mas somente àqueles que estão em Cristo. Nós não podemos viver uma vida que seja diferente de tudo isso. O cristianismo é algo muito rico. Paulo, escrevendo aos irmãos em Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 15, versículo 19, ele disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, irmãs, nós não podemos pensar na glória da eternidade como algo que nós só iremos perceber, só iremos desfrutar em medida plena na era vindoura. Não. Há algo, há uma porção, há uma medida que nós suportamos e Deus deseja que nós desfrutamos desta glória, desta eternidade em glória, pelo poder da vida de Cristo no seu Espírito dentro de nós. Estudando a Epístola aos Hebreus, nós podemos ver algo muito glorioso acerca desses lugares celestiais.
Porque a ressurreição do Senhor Jesus nos traz descanso, nos traz paz. A ressurreição nos traz descanso na obra de Cristo. Veja que Paulo diz no versículo 6, desse capítulo 2 de Efésios, que Deus nos fez assentar com Cristo nos lugares celestes. Isso implica experiência. Vamos compreender isso melhor na Epístola aos Hebreus. Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: o qual sendo, ele está falando da pessoa do nosso Senhor Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Capítulo 10, versículos 12 e 13 de Hebreus, diz assim: mas este, isto é, o Senhor Jesus, havendo oferecido uma única oferta, um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Então vejamos, irmãos e irmãs, esses textos indicam que Cristo completou a sua obra de redenção, e agora nós estamos no mesmo descanso com Ele, porque ninguém e nada poderá nos destituir dessa posição nele. Seus olhos precisam estar abertos para isso. O Senhor Jesus espera que nós tenhamos nossa posição nele, para que tudo se complete e todos os inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés pela nossa confiança e redenção nele. Este momento aqui em Elim revela tudo isso para nós. E nós precisamos saber que a vida cristã é uma vida de desfrute, é uma vida de descanso, é uma vida onde nós descansamos na obra que Cristo realizou por nós e aquilo que Ele está realizando em nós. Que Deus te abençoe ricamente pela sua palavra. Vamos dar continuidade neste maravilhoso estudo das jornadas. Vamos continuar falando sobre Elim. Elim é a sexta jornada. Elim vem depois de Mara. E quando você estuda o livro de Números, capítulo 33, versículo 9, e também Êxodo, capítulo 15, o versículo 27, você vai ver que esses textos correspondem a Elim. A Bíblia diz em Êxodo 15, 27, que em Elim havia 12 fontes e 70 palmeiras. Elim era um oásis no deserto. Depois das provações em Mara, o povo de Israel encontrou ali um lugar de descanso, um lugar de repouso, um lugar de desfrute. Da primeira palavra que pude compartilhar sobre Elim, pela graça do Senhor, eu pude mostrar a vocês que Elim nos revela aquilo que Cristo alcançou para nós no poder da sua ressurreição. O que a ressurreição de Cristo realizou em nós e por nós. Onde fomos introduzidos. Onde nós fomos colocados. Eu creio que tudo isso é tão importante para nós. O que temos que ver que Elim revela-nos a plenitude de Cristo. No aspecto da nossa experiência aqui nessa terra. Não na medida plena, mas daquilo que podemos suportar e desfrutar. E é justamente isso que Deus deseja. Agora quero ler um texto que também corresponde a Elim, que está em Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 13. E ele concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então veja, até que todos cheguemos à unidade da fé.
ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o alvo. Nós temos que entender que Elim era apenas uma parte da viagem, não era o fim dela. O fim era Canaã. Assim também nós temos que olhar para a nossa vida cristã hoje e saber em que etapa da vida cristã nós nos encontramos. Porque nesses textos nós vemos que há um processo de caminhada, há um crescimento e precisamos seguir. Então você vê que aqui Paulo diz até que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa é a meta. Nós temos que ver que o nosso viver é o viver de peregrinos. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículos 13 a 16, pode ilustrar isso muito bem para nós. Lá está assim: e todos esses morreram na fé. Todos nós sabemos que Hebreus capítulo 11 nos fala da galeria dos heróis da fé. Então diz assim: e todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Pois os que falam deste modo manifestam está procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. É nisso que deve estar o nosso coração. Sabemos que esta cidade fala da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a composição máxima dos filhos de Deus. Então nós sabemos que nesta caminhada espiritual nós temos várias etapas. Etapas que nós temos que passar, e existem etapas boas, e existem etapas ruins. Mara, há um aspecto negativo em Mara, porque ali o povo sentiu amargura, viu a sequidão da sua própria alma. Ali o povo foi provado. Mas graças a Deus que Mara nos leva a compreender o fundamento da cruz operando em nós, a obra da cruz em nós, como Deus, por meio da cruz, nos alcança. E depois de Mara nós temos o que? Elim. E Elim, segundo a Bíblia, havia em Elim 12 fontes e 70 palmeiras. Nós temos que compreender isso. Se você quer entender o que são essas 12 fontes, essas 70 palmeiras, você precisa compreender a tipologia bíblica. Porque o número 12 fala da completação de Deus. E se você olha o número 70, é 7 vezes 10. O número 7 fala da perfeição, da obra de Deus. E o número 10 é o número que fala da responsabilidade do homem sobre o governo de Deus. Então, o número 70 fala do governo de Deus. É o número que se refere à perfeita governabilidade divina. Enquanto o número 12 fala da completação divina. Se você ler Êxodo capítulo 24, versículo 1, você vai ver que Deus diz a Moisés: sobe ao monte, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E você vai ver que em várias passagens aqui do Pentateuco, nós vamos ver a referência aos 70 anciãos. Você vê que esse é um número que está ligado ao governo de Deus. Assim também como o número 12, é o número que faz uma referência aos apóstolos. No Novo Testamento nós vamos ver isso, eram 12 os apóstolos do Cordeiro, aqueles seguidores de Cristo, os primeiros apóstolos que nós vemos no Novo Testamento. Esses números têm uma referência à questão do governo de Deus por meio do ministério. É isso que nós vamos ver justamente aqui em Efésios capítulo 4, que o Senhor levantou o ministério para quê? Para preparar a igreja, equipar a igreja. E nós precisamos encontrar aqui o lugar do ministério para que venhamos compreender isso na nossa experiência cristã prática. Então o número 70 e o número 12 são números que se referem às questões ministeriais.
Se você puder entender isso, você vai ser tão ajudado. Porque você e eu, nós precisamos entender o verdadeiro sentido do ministério. Nós estamos vivendo um momento onde o consumo tem tomado lugar no coração do povo de Deus. E essa questão ministerial, ela tem estado um tanto quanto confusa. Alguns não têm compreendido o verdadeiro significado do ministério. Ministério é servir. Nós temos que saber isso. Ministério é servir. Se nós não entendermos o que significa o ministério à luz da Bíblia, nós jamais vamos compreender a maneira como Deus se move para poder nos edificar, para poder nos levar, nos conduzir à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo. Os ministérios, eles têm essa função. Aqui, no contexto de Elim, os ministérios são como um oásis no deserto. O povo de Deus passa por situações difíceis, situações amargas. O Senhor julga que é necessário o seu povo passar por isso. Se o Senhor julga que eu tenho que passar, que você tem que passar, nós vamos passar. Mas uma coisa é certa, o Senhor também nos dá o descanso. O Senhor nos dá desfrute. E a Bíblia diz que Deus dá à igreja uns como presente, como dádivas. E esses são os ministérios. Esses presentes são pessoas. E essas pessoas falam da comunhão do ministério. Essas pessoas são a comunhão do ministério. É interessante que uma só palmeira não pode fazer oásis. É necessário todas as 12 fontes e as 70 palmeiras para que se tenha um povo ali reunido para acampar por um tempo e descansar e desfrutar, para poder continuar caminhando, para poder dar um passo mais além. É por isso que o ministério é plural, não é o ministério de um só homem, não é o ministério de um só nome. E o nome que deve prevalecer nesse ministério é o nome de Cristo, e não o nome das pessoas. O nosso nome não deve refletir o ministério, mas o nome de Cristo. É isso que nós temos que entender. Então nós temos que saber que existe, segundo a vontade de Deus, 12 fontes e 70 palmeiras. E todas elas em conjunto formam o oásis. Isso representa o ministério do novo pacto, o ministério do Novo Testamento. Por isso que você percebe que há uma realidade profunda e espiritual que o Senhor quer nos mostrar aqui. Porque vivemos um tempo de grande confusão. Vivemos um tempo onde muitos têm apostatado da fé, onde o ministério tem perdido o seu significado, onde as pessoas não têm compreendido o verdadeiro significado do ministério à luz da Bíblia, onde alguns veem que ministério é sinônimo de ocupação, é sinônimo de privilégio, é sinônimo de importância. Nós precisamos ser tão cuidadosos quanto a isso, porque a palavra do Senhor é séria. É séria. O Senhor deseja trazer para nós essa realidade da palavra, para que tenhamos o padrão do governo de Deus, por meio daqueles que Ele chamou para poder servir a igreja. Se você olha para a palavra de Deus, você pode ver isso com muita clareza. Você pode ver que Deus, na verdade, levanta pessoas, escolhe pessoas, prepara essas pessoas para servir na sua obra. Quantas coisas há no meio do povo de Deus que não é de Deus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, o Senhor diz: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, praticarem a prostituição. Amados irmãos e irmãs, sabemos que esta é uma carta à igreja de Pérgamo. É aqui que o Senhor está se referindo a Pérgamo. Aqui precisamos atentar para duas palavras: armar e ciladas. Vejamos que aqui é uma referência a Balaão. Então nós precisamos estudar um pouco sobre Balaão, porque em Judas, no capítulo 1, versículo 11, fala sobre o erro de Balaão. E esse erro foi armar ciladas. A palavra armar aqui no grego é balo.
significa lançar ou jogar uma coisa sem cuidar aonde ela cai, é espalhar, é entregar ao cuidado de alguém não sabendo qual será o seu resultado. E depois a palavra ciladas, que é a palavra grega escandalon, é a vara móvel, o gancho de uma armadilha. É isso que nós podemos ver no ministério de Balaão. Então, na epístola de Judas, no versículo 11 do capítulo 1, diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Então, nós sabemos que o caminho de Caim, essa palavra caminho aqui no grego é rodo, significa conduta, pensamento. Então, nós vemos que Caim era alguém que tinha um coração que se importava simplesmente consigo mesmo. Caim foi alguém que mostrou sua absoluta ignorância com respeito às exigências divinas no tocante ao próprio caráter e condição como pecador perdido e culpado, quando ele deveria prestar o verdadeiro culto a Deus. Então você vê que o caminho de Caim nos revela sua ignorância quanto ao conhecimento de Deus e o plano de Deus. O caminho de Caim gerou o primeiro assassinato e o primeiro assassino. Depois nós vemos o erro de Balaão. Aqui a palavra erro no grego é plano, que significa enganar. Uma pessoa que se desviou do caminho certo. Uma pessoa que vaga para cá e para lá. É isso que essa palavra no grego significa. Significa também fraude. Irmãos e irmãs, olhando para a história de Balaão, você vai ver que o erro de Balaão foi achar que Deus era um negócio lucrativo. O erro de Balaão foi conhecer a verdade e não andar na verdade. O erro de Balaão foi achar que o dinheiro de Balaque era mais atraente do que a vontade de Deus. Pedro nos apresenta Balaão em sua segunda epístola, no capítulo 2, e os versículos 14 a 16, como uma figura proeminente num dos quadros mais sinistros da humanidade caída. Pedro diz assim: tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então, meus irmãos e irmãs, isso tem que tocar o nosso coração. Porque Judas, ele ainda continua dizendo no versículo 12, que estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Então veja que ele diz, rochas submersas. Essa frase fala das rochas no mar que estão escondidas, mas que causam grandes danos às embarcações. É também uma metáfora de pessoas que pela sua conduta causam dano moral ou ruína a outros. Depois ele se refere a pastores de si mesmo. Refere-se àqueles que estão apacentando a si mesmos. Veja, Ezequiel, capítulo 34, versículo 2. Porque eu creio que tudo isso é tão sério. Sério mesmo. Depois ele diz desarraigadas, a palavra aqui é desprovidas, que no grego é akarpos, que significa estéril, sem produzir o que deve produzir. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs. Que tenhamos o nosso coração no Senhor. Que sejamos cuidadosos para poder compreender isso. Que o Senhor, Ele tem o ministério, é para servir a igreja, como aquelas 12 fontes e aquelas 70 palmeiras que nós encontramos lá em Elim. O ministério deve ser um oásis, nesse mundo de sequidão espiritual, nesse mundo de frieza espiritual, nesse mundo de indiferença espiritual, nesse mundo de apostasia espiritual. Haja verdadeiramente da parte de Deus um ministério comprometido com o Evangelho de Cristo, um ministério que tenha o caráter de Cristo, um ministério que tenha verdadeiramente as credenciais espirituais dadas pelo Espírito Santo para levar a igreja à plenitude de Cristo, à estatura de Cristo, à medida de Cristo, para que não sejamos
pessoas levadas por toda sorte de ensino e ventos de doutrina que só conduzem ao erro e à mediocridade, mas que Deus tenha um ministério que corresponda ao Evangelho de Cristo. Assim deve ser Elim. Esta é a experiência de Elim, e que nós venhamos aprender com isso, que nós sejamos ajudados quanto a isso. Que o Senhor, rica e poderosamente, fale ao nosso coração, derrame sua palavra poderosamente na nossa vida, e que nós venhamos compreender o significado espiritual de Elim na nossa vida cristã prática.